E de certa feita, ele nasceu lá em Taquari, ele era menininho ainda, deu uma seca muito grande, que quando foram batizar ele, colocaram 3 gotinhas de água nele, para ver se ele era abençoado por Deus. Ficou tão mal de vida que tiveram que jogar 4 latas de areia em cima dele, para ele voltar assim. A seca era tão grande, mas tão grande, que o meu pai era carpinteiro e ia indo no costado de uma cerca, e de repente assaltaram ele, ele entregou o que tinha, os rapazes disseram: não, nós não queremos dinheiro, só queremos nível para roubar a água que tem dentro. Era uma coisa impressionante a seca lá. Assaltaram um ônibus de turistas só para roubar a água do radiador. Era uma coisa impressionante. Tinha fila na casa do goleiro do Taquariense, porque ficaram sabendo que ele ia ser operado de água no joelho. Estava todo mundo fazendo fila para ver se conseguia um pouquinho da água dele. Até que então armou-se um temporal lá, dali uns 10 anos mais ou menos, e aquela chuva foi uma coisa tão impressionante, mas tão impressionante, que cavalo bebia água em pé naquele dia, aquela chuva grande. E o tio Juca tornou a cidade dele mais famosa ainda, porque contou para todo mundo que foi numa enchente que deu lá no rio Taquari, que eles fundaram esse tal de Oceano Atlântico aí para baixo, que você certamente já deve ter visto falar. Quando o tio Juca nasceu com meio quilo de peso, as orelhas dele já eram do tamanho que são hoje. A minha avó, coitada, não sabia se ele ia caminhar ou voar depois de grande. Com 2 meses de idade ele já caminhava tudo dentro de casa. Aquilo era uma coisa impressionante. Com 2 meses ele corria por dentro de casa, pulava cerca. Mas não é que ele fosse melhor que os nenezinhos de 2 meses, não é isso. É que ele era tão feio, mas tão feio quando era pequeno, que a minha mãe tinha medo de pegar ele no colo. Largava uma madeira no canto da casa e ele tinha que ir buscar por conta dele. Era uma barbaridade. Bueno, de certa feita ele ia indo no centro da cidade, já menininho, com seus 8 aninhos de idade mais ou menos. E ele, criança pode fazer isso, né? Ele, naquela necessidade que ele estava, menininho, 8 anos, longe de casa, precisando fazer uma necessidade lá na praça, ele foi atrás de um arbusto que tinha, fazer xixi. Nisto, o guarda alcançou ele, puxou ele pela orelha e xingou eles: mas guri sem vergonha, mais uma vez que tu me faça essa barbaridade aqui na minha praça, eu vou pegar uma tesoura daquelas de cortar grama, eu vou cortar essa torneirinha fora. O tio Juca se escapou dele, saiu correndo, chegou do outro lado da praça, estava uma menininha fazendo o mesmo trabalho. Ele deu uma baixadinha, olhou e disse: nossa senhora, o guarda já passou por aqui, já cortou fora. Outra vez, nós fomos passear lá na cidade, e o tio Juca, ainda menino, seus 18 anos, por aí, foi visitar a igreja com a turma da escola dele num domingo de manhã. Aí as moças, tudo de 16, 18 anos, né? Fazendo perguntas para o padre, cada uma com a sua curiosidade. E de repente uma das moças vai e pergunta para o padre assim: padre, eu vou poder ser mamãe? Vou poder ficar grávida? Diz o padre: claro que sim, minha filha, com o passar do tempo você conhece o moço, vocês vão namorar, vão se casar e você certamente terá filhos. Aquela menina saiu, chegou outra: padre, eu vou poder ser mamãe? Vou poder ficar grávida? O padre repetiu a dose: claro, minha filha, com o passar do tempo você conhece o moço, vocês vão se gostar, vão se namorar, vão se casar e você certamente há de ter filhos, porque assim manda a lei sagrada. Nisto entrou o irmãozinho do tio Juca, o tio Tonho lá, entrou com a menina do vizinho de mão dada assim, ele de 8 aninhos de idade, a menina de 9. Ele separou, a menina foi, puxou a batina do padre e disse: padre, eu já posso ser mamãe, já posso ficar grávida com essa idade? Diz o padre: mas que barbaridade, minha filha, não diga uma bobagem dessas, de maneira nenhuma você não pode ser mamãe ainda, nem que você queira, você é muito nova. Aí o tio Tonho foi, cutucou nela e disse assim: viu que eu te falei que não tinha perigo nenhum? Aí, de certa feita, a minha avó foi e perguntou pro tio Juca o que ele queria ser quando crescesse. Ele disse que queria ser esses homens que fazem calendários. Aí ela, muito curiosa, perguntou: mas por quê? É que eu queria botar 3 domingos em cada semana, gente. Era uma barbaridade. O tio Juca sempre tinha as dele, né? De certa feita, ele estava com um cachorrinho desses guaipequinha, que não valia nada o cachorrinho dele, amarrado numa correntinha, e foi lá no guarda da prefeitura, no centro da cidade, puxou ele pela manga do casaco e disse: seu guarda, o senhor podia passar uma noite com a minha cachorrinha? O guarda: que é isso, menino? Sai pra lá. Não, seu guarda, uma noite só, não custa nada. Passa uma noite com a minha cachorrinha, realiza o meu sonho aí, dorme com a minha cachorrinha. Diz o guarda: mas por que tu quer que eu durma com a tua cachorrinha? Diz: não, é que o meu sonho sempre foi ter um filhotinho de cachorro policial. Aí,
de certa feita, o tio Juca, menininho ainda, nos seus 9 anos de idade, andava com uma minhoquinha, assim, aquelas minhoquinhas que a gente usa para isca, para pescaria. Queria, lhe dava para botar aquela minhoquinha dentro de um buraquinho na terra e não conseguia. E o avô dele estava vendo tudo aquilo, chegou lá e disse: olha, menino, se tu conseguir fazer essa façanha aí, de botar essa minhoquinha dentro da toquinha aí, eu te dou 10 pila. Ah, o tio Juca saiu correndo, foi lá dentro de casa, pegou o laque da mãe dele, passou o laque na minhoquinha, enterrou dentro da terra. Aí o velho saiu dali, no outro dia voltou, deu 20 pila pro tio Juca. O tio Juca, mas o senhor me prometeu só 10 pila? Disse: não, 10 eu tô te pagando pela receita, os outros 10 foi tua avó que mandou. Mas o tio Juca sempre